Botei fogo numa Harley Davidson. Gente, tá aqui, ó, capacete velho, só sobrou isso aqui. O que aconteceu em 2020? Pra que isso, Cássio? Peguei uma Harley Davidson Fatboy Special e taquei fogo. Rasguei, joguei fora. Foi-se. Vou explicar pra vocês o que aconteceu pra isso chegar neste ponto. Bom, primeiro, vocês vão ver aí que eu adoro moto, sempre gostei de motocicleta, gosto muito de fazer viagens, gosto de fazer trilha, gosto de estrada, enfim, moto pra mim sempre é muito legal, de duas rodas. E aí é que dá uma dor no coração de saber que eu joguei fora uma Fatboy de mais de 41 mil reais no ano de 2020. Para isso, vou contextualizar. Aqui nós temos uma foto de uma fila maravilhosa que nós pegamos na Caixa Econômica Federal. Esta fila de agora, tá, gente? Dia 30 de dezembro, pegamos essa fila. A foto agora que eu coloco é da minha esposa, da minha mulher, fazendo a assinatura do contrato de venda de uma casa que nós temos. Como eu sou filho de mineira, então eu sempre ouvi: quem compra terra não erra, imóveis para alugar é a melhor aposentadoria que existe, por aí vai. Então, durante a minha vida, eu fui trabalhando, juntando dinheiro e comprei alguns imóveis para locação. Estas casas que eu coloquei aqui são reais, isto é, skin in the game, isto é real, aconteceu agora, dia 30 de dezembro, nós assinamos o contrato para receber a venda de uma dessas casas, essa casa bege aqui, que, por sinal, foi vendida em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses nós estamos esperando, assinamos a papelada ontem e ainda não recebemos, temos que esperar mais alguns dias úteis, então lá para 2021 eu devo receber essa casa, que foi vendida por um valor abaixo de mercado. Então a casa, como eu disse, foi vendida em 2020 em agosto, ela foi avaliada pela própria Caixa Econômica por 230 mil reais e nós vendemos por 170 mil reais. São todos valores reais, tá, gente? Corretagem, custos, eu vou gastar aí, tive custos com certidão, limpeza que você tem que fazer na casa, parará, gastamos com a corretagem 9 mil reais. Então sobra na minha mão 161 mil reais. Eu paguei quanto? Eu paguei 180 mil há mais ou menos 5 anos. Paguei 180 mil lá há 5 anos. Eu não vou nem jogar a inflação em cima, senão a gente chora mais um pouquinho. Outras dores de cabeça, por exemplo, vocês viram a fila que nós pegamos na Caixa, em plena pandemia, tivemos que ir lá assinar, ficamos 1h30 dentro da Caixa Econômica Federal assinando o documento. Exigiram que nós abríssemos conta na Caixa Econômica Federal para receber esse dinheiro. A Caixa só paga em conta da própria Caixa. Vai ter taxa de transferência, existem limites diários de transferência, baita dor de cabeça para a gente conseguir fazer esse dinheiro girar. Então, eu fiz aqui alguns comparativos. Em um cenário de Selic de 2%, nós temos a poupança, lembrando que a poupança dá 70% da Selic, a poupança paga 1,4% ao ano. Então, 180 mil reais, esquecendo a inflação que teve tudo, vamos dizer que eu tivesse colocado, ao invés de ter a casa, colocado 180 mil reais lá no início do ano na poupança, eu teria tido um rendimento de R$ 2.520. Vamos guardar esse valor, R$ 2.520 na poupança, 1,4% ao ano. Estamos perdendo aí e feio para a inflação. IGPM, então, nem se fala que já passou de 22%. Vamos comparar também com os fundos imobiliários. Então, o que eu fiz? Peguei da minha carteira para ser skin in the game mesmo. Quem me acompanha sabe, eu tenho hoje 10 fundos imobiliários em carteira. Eu peguei 5 fundos imobiliários para comparar. 180 mil reais no início do ano, quanto que eu teria ao final de 12 meses nestes fundos imobiliários. Eu vou considerar um ganho de capital em um deles para fazer um exemplo, mas ganho de capital no ano 2020 é complicado, que seria a valorização da cota, porque a gente teve pandemia, em março caiu demais, depois retornou, então é um ano um pouco atípico. Mas eu fiz como exemplo no que melhor rentabilizou para ter uma ideia. Esta conta ela não vai funcionar para tudo, mas é um exemplo de como se deve avaliar e estudar novas possibilidades de investimento que fujam aí da tradicional poupança, que na verdade não é investimento há muito tempo. Então eu peguei aqui o maior fundo da rede, da Bolsa Brasileira,
que é o MXRF11, que é o fundo que o meu filho até de 10 anos investe mensalmente. Ele é um fundo híbrido que rendeu 8,25% no ano de 2020. Então, esses 180 mil reais renderiam 14.850 reais. O BPO11 é um fundo de lajes bancário. É um fundo que sofreu por ser de bancos. Ele rendeu aí 8,59% no ano. Então, ele teria um rendimento de R$ 15.642, aportando 180 mil lá no início do ano. BCRI11 é um fundo de papéis, de recebíveis, que tem um rendimento de 9,3% neste ano. Ele teria me dado R$ 16.740. MFI11 é um fundo de desenvolvimento, eu gosto. Tem gente que tem medo de fundo de desenvolvimento, que é aquele fundo que compra o terreno, constrói e vende, compra o terreno, faz o loteamento e vende. É um fundo que dá uma rentabilidade interessante. Ele deu 9,71%, que me deu um rendimento de 17.478. Só vou fazer um parênteses aqui, porque está em subscrição o MFI. Esse dividendo é o dividendo conforme o valor de cota de hoje, mas eu tenho um valor de cota menor. Então, o meu dividendo é melhor do que este. Então, este dividendo é referente ao valor da cota do dia 30/12. E o campeão aqui dos 5 que eu selecionei, que é o HCTR11, que é um fundo de recebíveis, o queridinho da multipropriedade, que é a minha área de atuação. Volto a dizer, vocês sabem que eu tenho a BR Share, que é uma empresa de multipropriedade de parques aquáticos e temáticos. Então eu conheço muito os recebíveis que são aí comprados pelo HCTR. Ele teve um resultado muito bom por causa do IGPM estar tão alto. A gente sabe que isso vai diminuir conforme o IGPM baixe, mas é um fundo que deu uma rentabilidade de 15,16% só de dividendo. E eu peguei então, como ele foi maior, e fiz aqui a renda dele em dividendos, que foi 27.288. Então vamos lembrar lá, deixa eu subir aqui. A poupança deu 2.520. O HCTR deu 27.288. Olha que coisa boa a diferença. E nós tivemos uma rentabilidade acumulada no HCTR, que seria o dividendo, mais a valorização da cota, de 27,60. Então, os 180 mil colocados lá no início do ano no HCTR virariam R$ 229.680. Se eu considerar a casa, eu tinha a casa e vamos supor que no melhor dos cenários eu tivesse com ela alugada. Eu alugava aquela casa por R$ 1.000, pagava R$ 100 para a imobiliária, me sobrava R$ 900, o que dá aí 0,5% ao mês de rentabilidade. Não vou considerar a manutenção que eu tenho que fazer, limpeza, pintura, caixa d'água que estoura, problemas que a gente tem com o inquilino, tudo isso eu não vou considerar. Vou considerar que tivesse o mundo perfeito, não gastei nem R$ 1 com nada disso que eu falei e recebi ali o meu aluguel. Eu teria recebido, descontados os impostos, porque lembra que locação a gente tem que pagar o imposto de renda, eu teria aproximadamente aí R$ 8.640. Se eu pegar, então, a rentabilidade acumulada de 27,60 do HCTR e comparar com o aluguel, eu tenho uma diferença de R$ 41.040, o que dá uma Harley-Davidson Fat Boy, o que dá um Renault Logan 1.0, 12 válvulas, Authentic, 4 portas, que ano é esse? 2020, desse ano, 39.990. Eu botei fogo num carro, eu botei fogo numa Fat Boy. Se eu comparar agora com a poupança, a coisa fica pior ainda. Você que tem dinheiro na poupança, pessoal, R$ 1 trilhão ainda estão na poupança no Brasil. Olha a diferença. Se eu tivesse investido no HCTR, comparado com o investimento na poupança, apenas neste ano, uma diferença brutal. HCTR, 27,6% ao ano. Poupança, 1,4% ao ano. Ou seja, o HCTR rendeu 19,7 vezes, quase 20 vezes mais que a poupança. Só no dividendo, ele rendeu R$ 24.768 a mais. E contando a rentabilidade da cota, o aumento de valorização da cota, ele rendeu R$ 48.160, o que equivale aqui a, só no dividendo, você perdeu um Chevrolet Agile 1.4 Flex, R$ 24.700. Você perdeu, se você gostar de moto, uma Yamaha MT-03, R$ 24.700. 2020 esta moto. E se juntar com a rentabilidade total, você jogou no lixo
um Fiat Argo 1.0 Drive branco 2020, botou fogo nesse carro porque você perdeu, ou a Fatboy Special 2015, R$48 mil. Aqui o que a gente fez com esses carros e com essas motos, claro! Rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura, isto é apenas um choque, apenas um exemplo para que você analise melhor os seus investimentos, analise melhor as possibilidades e veja se dentro do seu perfil de investidor cabe começar a migrar para a renda variável. Um feliz 2021, que o ano novo traga muita saúde, muitas alegrias e que os investimentos cada vez melhores para todos nós. Cuidado que nós estamos na máxima histórica, cuidado com as criptomoedas que nós estamos na máxima histórica. Pessoal, em grande alvoroço, o Bitcoin passou hoje de R$151 mil. Cuidado, muita calma nessa hora que uma correção pode chegar em breve. Um grande abraço, bons investimentos e bom ano novo!